Olá, querido, querida, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Renan, pastor da Igreja Batista Ebenezer em Resende. Um privilégio, uma honra poder estar aqui falando com o querido, com a querida. Eu gostaria de deixar uma reflexão ao coração do irmão nessa manhã. Uma palavra que Deus falou ao meu coração, eu tenho certeza que vai falar ao teu coração também. E eu quero lhe perguntar no dia de hoje, como está o teu coração? Como está a tua vida? Você tem andado desanimado, desencorajado, sem sentido? Eu quero lhe dizer nessa manhã que nós precisamos buscar a força no Senhor. Eu quero compartilhar de um texto, de uma reflexão, ao qual eu tive a oportunidade também de estar compartilhando na rádio. Você está registrando no nosso canal do YouTube, para que essa reflexão possa ter o maior alcance possível de corações de pessoas, que a palavra de Deus possa penetrar na tua vida e fazer transformação. Eu quero compartilhar com você nessa manhã, na palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 22, que vai nos dizer assim: Então disse Elias ao povo: Só eu que fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tem-se, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro novilho, e eu porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhi para vós um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metais fogo. Tomaram o novilho que lhe havia fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus, pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidade, ou de viagem, ou a dormir despertará. E eles clamavam em altas vozes, e retalhavam com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado ao meio-dia, profetizavam eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs-o sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: Fazei a segunda vez, o fizeram. Disse: Fazei a terceira vez, o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, porque este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o que estava vendo todo o povo caiu de rosto em terra, e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias fez descer o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amém. Pela leitura
da palavra do Senhor. Buscando força no Senhor. É o tema dessa reflexão. Meus amados irmãos, a vida de Elias girou em torno de conflito entre a religião do Senhor e a religião de Baal. Elias, ele era um restaurador, ele era um reformador, empenhado em restabelecer o concerto entre Deus e Israel. Na vida desse homem simples, o poder de Deus fluía. Ele era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Ele tinha uma vida de intimidade com Deus. Sua vida era totalmente governada e sustentada por Deus. O poder de Deus era real na vida dele. E eu quero lhe perguntar nesse dia, nessa manhã, o poder de Deus é real na tua vida também? Você tem buscado ter uma vida com o Senhor? Vida de dedicação? Vida de consagração? Você realmente acredita no poder de Deus? O que falta para que o poder de Deus se manifeste na tua vida? Lhe pergunto nessa manhã. Eu gostaria de caminhar em alguns pontos importantes para haver paz em seu coração, dentro desse tema, buscando a força no Senhor. E gostaria de destacar que o profeta Elias, ele era um homem dedicado ao Senhor. Ele era um homem que se envolvia com o Senhor de forma direta. Jesus, em seu ministério, trazendo o contexto para o Novo Testamento, ele começou a caminhar, a fazer seus sinais e prodígios e milagres. Nós podíamos observar que havia multidões de pessoas. Naquelas multidões existiam dois grupos distintos, que o primeiro eram os discípulos e outra era a multidão. A diferença entre esses dois quer dizer que discípulo, no grego, matetes, que significa matetes, quer dizer aluno, pronto para aprender com o seu mestre. E dentro desses dois grupos, dos discípulos, como eu disse, matetes, eles vão buscar servir ao Senhor, enquanto a multidão buscava interesses no Senhor. Discípulo buscam o Senhor das bênçãos. A multidão buscava somente as bênçãos e não o Senhor das bênçãos. Primeiro ponto que me leva de observação dentro desse texto de 1 Reis é que buscar a força no Senhor, primeiro, nós devemos ter um compromisso com Ele. Nós devemos estar compromissados com o Senhor. Às vezes conhecemos até o poder de Deus, mas não conhecemos o Deus que é dono desse poder. Você conhece esse Deus? Você tem buscado esse Deus? Você tem tido compromisso com esse Deus? Eu já tive a oportunidade de pregar o Evangelho, de estar fazendo o evangelismo corpo a corpo. E dentre esses evangelismos, uma pessoa me dizia: ó, pastor, eu até me simpatizo com Jesus, gosto de ouvir falar sobre Ele, mas eu não quero aceitá-lo agora, porque eu não quero ter compromisso com Ele. Mal sabe ele. Porque ele foi me dizer o seguinte: porque eu preciso resolver algumas questões minhas pessoais para depois estar com Ele. Mal sabe ele que o Senhor que resolve as nossas guerras, os nossos problemas, as nossas pelejas. Ficamos, muitas das vezes, de galho em galho, procurando por esse poder. Vai atrás desse poder, ao invés de ir atrás do Senhor, vir de encontro ao Senhor. Sabe por que não fazem isso? Porque exige compromisso. Elias tinha compromisso com o Senhor. Nós queremos que os outros nos abençoem. Queremos receber a oração do poder para mudar na nossa vida. Mas nada de compromisso, não é verdade? Sem compromisso. Eu quero as bênçãos, mas eu não quero o Senhor das bênçãos. Não é verdade? Meus amados irmãos, o verso 24 vai nos dizer que Elias conhecia o poder de Deus e tinha compromisso com esse Deus. João 15:7 vai nos dizer: se permanecerdes em mim. Ele tinha certeza de que Deus responderia. Ele estava ali defendendo o nome de Deus. Era 1 contra 450 profetas.
1 contra 450. Aqueles homens começaram de manhã e foram até o meio-dia e não foram atendidos, não foram bem-sucedidos, porque o Deus que eles serviam não era o Deus de Israel, não era um Deus vivo como o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus vivo, querido. Vivo sobrenatural do Senhor, Ele pode lhe dar a força necessária para você passar esse momento difícil que às vezes você está enfrentando na tua vida. Graças a Deus, podemos ver a curva do coronavírus, da pandemia caindo. Infelizmente, vidas foram ceifadas, sim, mas podemos sentir o poder e o cuidado do Senhor em cada detalhe. Segundo ponto que podemos observar, que para buscar força no Senhor, nós precisamos estar buscando a glória de Deus e não a nossa. O poder de Deus se manifesta quando glorificamos a Deus e quando colocamos Ele em primeiro lugar. Nós vamos ver no verso 36, no verso 37, que vai dizer assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que te fizeste retroceder o coração deles. Querido, você pode clamar quem você quiser, buscar quem você quiser, mas o poder de Deus só se manifestará se você buscar a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. O poder de Deus só se manifesta quando você busca a Deus, não outra coisa. O profeta Elias foi buscar ao Senhor e foi correspondido, porque o nome do Senhor foi louvado e glorificado perante aqueles homens, 450 homens. E vai um detalhe, aquela multidão estava ali como telespectadores assistindo aquela cena dos 450 contra 1. Qual Deus prevaleceria? O Deus de Israel prevaleceu. O nome do Senhor foi glorificado. 450 profetas de Baal clamaram por ele por meio-dia e nada. Elias mostrou que só um Deus tem poder. A confiança desse homem no poder de Deus, era tamanha que ele transformou aquele holocausto em um ensopado de tanta água que ele mandou colocar, né? Mas foi consumido pelo fogo do Senhor. Busque força no Senhor, tenha compromisso com Ele, glorifique o nome dEle. Eu espero que você tenha sido grandemente abençoado nessa manhã, por essa palavra. Seja um compartilhador, seja um missionário virtual, compartilhe dessa palavra, abençoe vidas. Eu quero reforçar, meu querido e minha querida, nossas atividades, toda quarta-feira, 19h30, nós temos aqui o culto de oração e o estudo bíblico. Nós startamos a série de estudos, os milagres de Jesus. Domingo pela manhã, 8h30, reunião das mulheres intercessoras. 9h, escola bíblica dominical, a melhor e a maior escola do mundo. Nós temos aqui 10h30, culto de louvor e adoração. Nesse domingo agora, dia 13 de setembro, nós vamos ter a abertura da campanha de missões nacionais, porque Ele me amou. E à noite, às 19h30, vamos ter a celebração da ceia do Senhor. Não deixe de participar, se envolver. Nossa igreja fica na Avenida Tocantins, número 237, bairro Morado do Contorno, Resende, Rio de Janeiro. Igreja Batista Ebenezer, lugar de amor, comunhão e exposição da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, querido, querida, em nome de Jesus. Que você seja grandemente abençoado.